Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e só para te dar um aviso, esse episódio foi publicado originalmente em agosto de 2019, abrindo a série Memórias, uma série narrativa do Vida em 8 episódios com bastidores de coberturas históricas. Eu tô republicando esses episódios agora, mais de 2 anos depois, primeiro porque muita gente chegou recentemente e nem sabe que rolou essa série, e também porque em janeiro a série Memórias vai ter uma nova leva de episódios inéditos, então vale como um aquecimento. Esse episódio republicado agora é igualzinho ao de 2019 no conteúdo, mas eu dei uma tratada no áudio e eu regravei todas as locuções. O texto é o mesmo, só mudei uma coisinha ou outra, mas o áudio está com uma qualidade melhor. Ajustei ali os volumes, dei uma ajeitada geral, então se você já ouviu o episódio de 2019, depois me conta se você curtiu a versão remasterizada. E se você não ouviu a série, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O episódio 1 é sobre o acidente radiológico com o Césio 137 em Goiânia em 1987. Vamos nessa? O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Em Goiânia, uma multidão entrava em pânico com a história do pó que contaminava. Na hora que eu cheguei lá, ela falou: titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava. Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro, conversando com quem esteve lá. No episódio de hoje, a cobertura do acidente radiológico com o Césio 137 em Goiânia, em setembro de 1987. E a nossa convidada é a jornalista Cileide Alves. E eu chegava em casa com essa dúvida: será que eu posso pegar meu filho? Será que eu posso abraçar meu filho? E aí a minha família, minhas irmãs, minha mãe, ficava todo mundo com medo e eu tinha que acalmá-las. Eu tinha que dizer para elas que estava tudo sob controle. Mas ao mesmo tempo, ninguém acreditava que estava sob controle. Se você assistiu a série Chernobyl da HBO, que foi um dos grandes sucessos de 2019, então você lembra bem o que aconteceu na Ucrânia em 1986. Era para ser um teste de segurança numa usina nuclear na antiga União Soviética, mas um reator explodiu numa combinação de erros que causou o maior desastre nuclear da história. Até hoje não se sabe exatamente o número de vítimas, cada órgão diz uma coisa, mas o fato é que 2 funcionários morreram na noite da explosão, cerca de 30 bombeiros contaminados morreram logo nos primeiros meses, e o legado da radiação nos anos seguintes é devastador, com milhares de pessoas, por exemplo, desenvolvendo câncer. A Organização Mundial da Saúde fala em 9 mil mortos por efeito da contaminação, mas o Greenpeace, por exemplo, contesta essa informação e leva esse número para quase 100 mil. Tudo isso aconteceu em 1986 e um ano depois, o Brasil teve a sua versão de Chernobyl. O acidente com o Césio 137 em Goiânia, em setembro de 1987, não teve o mesmo impacto da catástrofe soviética, claro, tanto no número de vítimas como na questão ambiental, mas até hoje é considerado o maior desastre radioativo do mundo fora de uma usina nuclear. Já se vão mais de 30 anos e até hoje tem muita gente sofrendo os efeitos daquele pozinho branco que ficava azul no escuro. Um pozinho encontrado por 2 catadores dentro de um aparelho de radioterapia numa clínica abandonada. A gente vai contar melhor essa história a partir de agora, mas nesse episódio, assim como em todos os episódios da série Memórias, a gente vai lembrar a cobertura da imprensa naquele caso. É uma cobertura quase no escuro, porque os repórteres sabiam muito pouco, as autoridades também sabiam muito pouco. Não se sabia nem exatamente qual era o risco de contaminação para os próprios jornalistas. Para recordar essa cobertura e esse clima de dúvida, até de medo, né? Eu vou conversar com a Cileide Alves, que cobriu o caso em 87. Ela estava no início da carreira como repórter da TV Brasil Central, que era uma retransmissora da Band, depois virou afiliada da TV Cultura.
E depois desse caso, a partir de 89, a Cileide foi construindo uma carreira muito respeitada no jornal O Popular. Foi repórter, subeditora, editora de política, depois foi colunista, editora executiva, editora-chefe do jornal. Hoje ela segue como colunista e também é apresentadora na Rádio Sagres. A nossa conversa foi pelo Skype. Tem muito tempo que eu não vou a Goiânia, eu já morei em Goiânia, né? Ah, é? Eu era muito criança, assim, eu tinha 6 anos, 7 anos. A cidade mudou muito, viu? Nossa, imagina. E as lembranças da Cileide começam numa estrada indo de Goiânia para Brasília numa segunda-feira, dia 28 de setembro de 87. Ela estava indo cobrir uma reunião do governador de Goiás na época, o Henrique Santilo, só que numa parada no meio da viagem, ela ligou para a redação. Aí a pauta caiu e começou a cobertura mais marcante da vida dela. Brasília fica a 280 quilômetros de Goiânia aproximadamente. Na época não tinha telefone celular. A gente saía com a pauta e aí a gente ligava para saber, para confirmar se estava o horário da reunião, o local, esses detalhes assim que você tem que falar na redação. E eu parei em Alexânia, é o município que fica mais perto de Brasília, o município goiano mais perto de Brasília. E liguei na redação. Quando eles me disseram que o Santilo cancelou a ida dele a Brasília porque tinha havido um problema em Goiânia e era um problema que eles não sabiam dizer ao certo o que era, mas por conta disso ele teve que cancelar. Isso foi de manhã, por volta de 8 horas da manhã, acho que a reunião era mais ou menos às 10, 11 horas. Eu voltei para Goiânia, só passei na redação, estava tudo normal, fui embora para casa. Nesse dia, a Miriam Tomé era jornalista da TV Anhanguera. A TV Anhanguera é a transmissora da Globo aqui em Goiânia, do grupo Jaime Câmara. A Miriam estava entrevistando o secretário de Saúde de Goiás, o Antônio Faleiros. Na hora da entrevista, o Faleiros recebeu uma informação de que tinha um grupo de pessoas passando mal, que essas pessoas estavam com alguma contaminação, os médicos achando que elas tinham comido qualquer coisa que tivesse feito mal para elas e que eles estavam avaliando o caso e eles entram em contato com ele e aí ele comenta com a repórter que ele tinha que sair porque ele tinha que resolver esse assunto. Ela pergunta o que era e ele conta, né, que era uma família que morava lá no setor aeroporto, era o ferro velho do Devair, né? Uhum. A Miriam foi. Aí ela chegou lá e encontrou com a Gabriela, entrevistou a Gabriela, entrevistou o Devair, foi na casa do lado. O que você está sentindo hoje? Ai, não tem nem o que falar. Se eu comer 1 quilo de sal ou 1 quilo de açúcar, é a mesma coisa do... Não sente gosto nenhum? Não, mas nada. Ali eu quebrar. Os dedos aqui arrebentando. O irmão dele pegou um farelinho, pôs no corpo, aí deu ferido. Ela queimou as pessoas. Mas só resolveu levar lá para vigilância sanitária. Veio para vigilância sanitária examinar para saber, para a gente sarar logo. Isso ninguém sabia que essas pessoas estavam contaminadas, né, com radiação. A Cileide já citou alguns personagens que a gente vai situar direitinho, porque esse momento foi quando as autoridades e a imprensa descobriram o caso. Só que a história do acidente com o Césio, na verdade, já estava se desenvolvendo quase 3 semanas antes. No dia 10 de setembro de 87, ou seja, 19 dias antes do início da cobertura da imprensa, 2 catadores, o Roberto Alves e o Wagner Pereira, estavam procurando material dentro de uma antiga clínica, o Instituto Goiano de Radioterapia, que tinha sido desativado 2 anos antes, então era um prédio abandonado. Eles encontraram ali um aparelho de radioterapia que estava ali largado no prédio e acharam que aquilo podia render algum dinheiro. Então eles levaram, ficaram 3 dias circulando com aquele equipamento num carrinho de mão, era uma máquina pesada de uns 200 quilos, e no dia 13, na casa do Roberto, eles finalmente conseguiram romper o cabeçote do equipamento. Eles chamavam esse cabeçote de marmita, e lá dentro da marmita tinha uma cápsula onde estava armazenado o Césio 137. Essa casa aqui é a casa que foi desmanchada a pedra lá dentro dela. Passado na filha... Você já deve ter ouvido falar em Césio, mas não custa nada explicar o que é o Césio exatamente. É um elemento químico que tem muitos isótopos. O isótopo é uma variação do elemento. O Césio é o segundo elemento químico que tem mais isótopos, são mais de 30. E um deles é o Césio 137. Tem o 133, 134, 135. O 137
é um isótopo radioativo usado, por exemplo, no tratamento do câncer. Ele tem um poder enorme de contaminação, então é um pozinho que não pode ficar exposto de jeito nenhum. E como a cápsula estava com o lacre rompido, de tanto eles baterem ali, o Roberto e o Wagner, os catadores, no mesmo dia eles já começaram a passar mal, com náusea, vômito, diarreia. Mas ali ninguém sabia de nada, né? O diagnóstico inicial era uma intoxicação alimentar, uma coisa ali corriqueira. E a cápsula ficou do dia 13 até o dia 18 na casa do Roberto. Aí eles venderam a peça para o ferro velho do Devair Ferreira. E os funcionários do Devair conseguiram desmontar a peça. Foi aí que a substância ficou totalmente exposta. Visualmente, o Césio-137 parece sal de cozinha, branco, mas no escuro ele ganha um brilho azulado que chama muita atenção. E de noite, o Devair, vendo aquele brilho esquisito ali no ferro velho dele, ficou encantado com aquele negócio. Ele tinha uma frase, deixou uma frase. Esse é o Odesson Alves Ferreira, irmão do Devair, numa declaração ao programa Linha Direta Justiça, que reconstituiu o caso em 2007. Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Então ele apaixonou realmente por aquela peça, por aquele material. O Odesson Alves visitou o Devair e a esposa dele, a Maria Gabriela, e ele pegou um pouco do césio, botou na palma da mão e esfregou. E como era de dia, não teve o brilho azul, né? Então ele não se interessou muito, deixou pra lá. Mesmo assim, por causa disso, ele ficou meses internado, criou uma deformação na mão que ele tem até hoje e teve que amputar parte de um dedo. No dia seguinte, o outro irmão do Devair, o Ivo, também foi lá ver o césio e, pior, pediu para levar um pouco para casa. Chegou em casa de noite, mostrou para a filha, que se chamava Leide das Neves, tinha 6 anos. Eles botaram o pó embaixo da cama, ficou tudo iluminado no escuro. A Leide, obviamente, adorou aquilo e ela foi a vítima mais marcante daquele episódio. Ela achou o pó tão bonito, ela ficou tão encantada com aquele pó, que ela brincou com ele. Depois a mãe fez um lanche para ela, cozinhou um ovo. Ela pegou o ovo com a mãozinha suja do pó e aí ela comeu esse ovo. Então ela foi o único caso de ingestão, né? Ela comeu o césio. A gente vai falar mais sobre a Leide, mas antes vamos voltar para o depoimento da Cileide Alves, porque naquele dia em que começou a cobertura, a cápsula do césio tinha sido levada para ser analisada pela vigilância sanitária. E quem levou foi a Gabriela, a mulher do Devair, dono do ferro velho. A Gabriela ficou cabreira com aquele negócio de, do nada, todo mundo ficar doente. A Gabriela notou que as pessoas começaram a passar mal depois que aquela peça chegou na casa dela. E aí ela chama 2 outros catadores que trabalhavam lá com ela, esses 2 trabalhavam com ela, e foi com os 2, ela mais os 2, eles pegaram um ônibus na Avenida Independência e foram até a vigilância sanitária, que ficava também no setor aeroporto, e ela levou num saco de linhagem, aqueles sacos antigos de linhagem. E até uma foto muito bonita, que é do repórter Lorisvaldo de Paula, é uma foto muito bonita, que é um saco de linhagem preto e branca, a foto, naquela época se fazia foto preto e branca, em cima de uma cadeira, tipo uma cadeira de escola. E o Lorisvaldo de Paula já morreu, ele sofreu um acidente de trânsito depois e morreu, mas ele contava que ele chegou, a peça estava lá em cima e as pessoas disseram para ele assim que ele podia abrir o saco. Mas ele disse que não sabe porque ele não abriu o saco. Ele fez a foto com o saco de linhagem fechada. E depois o editor de fotografia do Jornal Popular, que também já morreu, o Hélio Nunes, que era um excelente fotógrafo. O Hélio, inclusive, deu uma bronca no Lorisvaldo, porque o Lorisvaldo não abriu o saco, não pegou a peça, né? Nossa. O Lorisvaldo fez a foto, então nesse dia todo mundo chegou perto, todos os jornalistas, né? A Miriam, lá da TV Anguera, o Lorisvaldo do Popular, a Laine Tomé, que era repórter do Popular, que estava com o Lorisvaldo, quer dizer, todo mundo chegou perto, os funcionários da vigilância sanitária, porque ficou numa sala lá na entrada da vigilância sanitária. Então as pessoas passando mal. E aí alguém teve a ideia de chamar um físico. E tinha um físico que ele trabalhava, se não me engano, na Universidade Federal, é o Walter Mendes. Chamaram o Walter. E o Walter foi com um contador de Geiger. A hora que o Walter chega, o contador gira, né?
A Cileide vai citar agora a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, uma agência do governo responsável por todo o programa nuclear do país. O governo de Goiás entrou em contato com a CNEM, e aí a CNEM manda do Rio para Goiânia os primeiros técnicos para avaliarem. E entre eles chegou o José de Júlio Rosenthal, um físico da CNEM, que era o responsável por essa área de fiscalização, né, desse material de clínicas radiológicas. E aí, quando eles viram que realmente aquilo era um material radioativo, eles começam a dar as instruções para cercar, né, o material, fechar aquilo. E aí essas famílias, eles foram lá nas casas, no Ferro Velho, do Devair, na casa do Roberto e do Wagner, lá na Rua 57, nos vizinhos, e foram identificando através do contador aqueles que estavam contaminados. Aí pegam as famílias e levam para o ginásio Rio Vermelho e isolam as pessoas lá. E foram 4.000 pessoas, me parece, levadas. Então, na terça-feira, quando eu levanto, que eu chego na televisão, já eram essas imagens. Quer dizer, tudo isso que você está contando, essa história lá da foto na cadeira, o jornalista, tudo isso foi nesse primeiro dia de cobertura, na segunda-feira. Exatamente, nesse primeiro dia de cobertura. E aí, essas cenas que pareciam inimagináveis pra gente, que a gente não sabia o que era aquilo, né? As pessoas usando aqueles macacões brancos, de capuz, aquilo pra gente era absolutamente incompreensível, né? E aí foram as histórias. Eu lembro que esse dia eu cheguei de manhã na televisão, eu lembro desse dia que eu comecei a fazer a cobertura, eu não lembro do dia que eu terminei. Quanto vocês tinham de informação na cabeça ali sobre o que tinha acontecido um ano antes em Chernobyl? Vocês faziam comparações sobre os dois casos? Fazia. A gente tinha um medo muito grande, porque a gente tinha acompanhado pela imprensa o que tinha acontecido em Chernobyl. Chernobyl era e continua sendo o maior desastre nuclear do mundo, né? A gente ficou muito assustado porque a referência que se tinha era aquela, não tinha outra. Não existia outra referência. Isso a gente sabia que era muito grave. Mas, depois que eu li o livro da Sletana... A Cileide falou bastante desse livro durante o nosso papo. É um livro referência nesse assunto, se chama Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, uma jornalista bielorrussa que ganhou o Nobel de Literatura em 2015. O livro foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras. O que eu entendi foi o seguinte, lá na Rússia, as autoridades, elas esconderam da população, né? O regime russo, aquela coisa de não ser transparente, de criar um pânico de que poderia ser um ataque nuclear, que a Rússia estava sendo vítima dos inimigos, né, de fora. Quer dizer, não se confiava no governo lá por conta disso. E aqui, a gente estava saindo de um governo ditatorial, a mídia ainda não tinha, estava conquistando essa nova fase do regime democrático, mas havia uma suspeita muito grande de que o governo estava mentindo para a gente. E aí, quando a Cileide fala isso, eu fico tentando imaginar, e queria que você que está ouvindo tentasse imaginar isso junto comigo, como devia ser passar o dia inteiro cobrindo aquele assunto, em contato com aquelas pessoas, indo ao hospital, por exemplo, onde estava o Devair, onde estava a Gabriela, os funcionários do Ferro Velho, e depois, no fim do dia, chegar em casa sem ter certeza absoluta sobre qual era a condição de saúde e o risco de contaminação. Ainda mais tendo em casa um filho de 3 anos de idade. Eu me lembro que eu saía do trabalho no fim do dia, eu chegava em casa, eu ficava pensando assim, eu tinha que acalmar a minha família, porque as informações eram, a boataria, né, era muito grande, que estava todo mundo contaminado, que tinha ido para as árvores, que tinha caído um lençol freático, que a cidade estava toda tomando água contaminada. E começaram a surgir informações, porque uma casa, ela gera lixo, pessoas que chegam não visitam uma casa, levam coisas para outra casa. Os 2 rapazes que abriram a cápsula eram catadores de papel. Quantas pessoas tocaram nisso? Os objetos que foram contaminados, para onde foram esses objetos? Os animais que tiveram contato com esses objetos? Pássaros que podem ter pousado, né, nos lugares contaminados. Então virou uma paranoia na cidade. Por isso que eu considero que essa foi a cobertura mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque, em geral, você vai fazer uma cobertura, quando você começa aquilo, você não sabe o que aconteceu.
Mas você vai apurando, você vai descobrindo, né? Claro. Naquela época não, porque ninguém sabia nada de radioatividade, ninguém sabia nada de césio, ninguém sabia nada de nenhum de átomo, de núcleo, sabe? Ninguém sabia de física. E os próprios físicos daqui não tinham experiência nisso. Ninguém tinha. Havia um sentimento naquele momento de rejeição, de preconceito, e a gente tinha o cuidado de não transparecer isso, né, que as coisas eram muito graves. Ao mesmo tempo, a gente sabia que tinha alguns cuidados que você tinha que tomar. Então, para entrar nas áreas contaminadas, a gente só entrava se usasse a roupa especial, que era aqueles macacões, era de um tecido que depois, um plástico fino assim, que você usava aquilo com botas e máscara, né? Aí nas áreas contaminadas a gente entrava assim. Mas você até guardou um, não foi? Eu já vi uma foto sua. Guardei. Esse era um macacão, tinha um de tecido, que esse era só os técnicos que usavam. O que a gente usava eram descartáveis. Eu fazia uma coisa que eu ouvia, que a gente fazia a matéria, que era recomendado para as pessoas que tinham contaminação leve. Eu tomava banho e depois eu me enxaguava com vinagre. Água com vinagre. Uhum. Que era uma forma de descontaminação dessas pequenas doses, né? Então eu cheguei a fazer isso várias vezes, assim, várias vezes. E eu chegava em casa com essa dúvida, será que eu posso pegar meu filho? Será que eu posso abraçar meu filho? E aí a minha família, minhas irmãs, minha mãe, ficava todo mundo com medo e eu tinha que acalmá-las, eu tinha que dizer para elas que estava tudo sob controle. Mas, ao mesmo tempo, ninguém acreditava que estava sob controle. As crianças não conseguiam entender por que tantas medições por dia ou tantos banhos, com sabão e vinagre que ajudam na descontaminação. Quer voltar para casa? Tá com saudade do resto da família? Não chora. E tanto não estava sob controle que o pânico tomou conta de Goiânia e criou umas cenas impressionantes, como as filas gigantescas no Estádio Olímpico, que recebeu mais de 112 mil pessoas para que a CNEM pudesse monitorar os níveis de radioatividade usando aquele medidor em cada uma das pessoas para ver quem estava contaminado ou não. Como as pessoas foram levadas lá para o ginásio Rio Vermelho, que era no setor aeroporto, e do lado tinha esse estádio de futebol, porque são bairros populosos. Nós estamos falando do setor aeroporto, que é ao lado do centro, que é na zona central de Goiânia. Então você imagina o tanto de gente que mora nessa região. E aí todas as pessoas que moravam nessas imediações, naquele primeiro momento do pânico, elas achavam que elas estariam contaminadas, porque tem um vizinho que foi lá, né? E por aí vai, porque tinha muitas histórias, por exemplo, tinha um garçom que morava lá do lado, que ele ganhou uma pedrinha, pôs a pedrinha no papel, pôs no bolso, foi para casa, ele era garçom do Palácio das Esmeraldas, depois ele foi trabalhar no Palácio das Esmeraldas. Então você encontrava muitas histórias como essas. O contato que eu tive foi a distância de 3 metros. Eu vi na televisão que o negócio é grave, tentando ser internada, porque minhas vistas estão doendo bastante, esse olho meu aqui está ardendo demais, minhas veias baixou, eu estou sentindo mal. E criou pânico. E aí Claro. as pessoas das imediações ali todas do setor aeroporto, bairro popular, centro, centenas de milhares de pessoas lá em pânico, com medo de estarem com algum tipo de contaminação. Desses 112 mil moradores monitorados, 271 estavam contaminados. Muitos tinham rastros do césio na roupa, no sapato, e vários tiveram contaminação interna no organismo. No dia 1º de outubro, era o terceiro, quarto dia de cobertura, 14 pessoas que estavam em estado mais grave foram transferidas para o Rio de Janeiro e internadas no Hospital Naval Marcílio Dias. 4 dessas pessoas morreram. Foram as únicas mortes naquele período com ligação direta e imediata com o caso, porque mais de 100 pessoas morreram nos anos seguintes por causa da contaminação, ou com câncer, ou com outros problemas de saúde. Por exemplo, o Devair, o dono do Ferro Velho... E eu amava a pedra. Eu sempre tomava cerveja num copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu, mas essa pedra 8 dias. Ele teve muito contato com a substância e recebeu muita radiação, mas ele não morreu imediatamente. Só que ele sofreu muitos efeitos, perdeu todo o cabelo, teve problemas em vários órgãos, contraiu um câncer, e ele teve um problema que atingiu muita gente naquela época, que foi o dano psicológico. O Devair ficou muito culpado por ter mandado abrir a cápsula, virou alcoólatra, morreu de cirrose 7 anos depois, em 94.
O Ivo, o irmão dele, entrou em depressão, virou um fumante compulsivo, ele fumava 6 maços de cigarro por dia e morreu de enfisema pulmonar 16 anos depois. As 4 pessoas que morreram naquele fim de outubro de 87 foram os 2 funcionários do Ferro Velho, o Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e o Admilson Alves de Souza, de 18 anos, e as primeiras mortes no dia 23 de outubro foram da Maria Gabriela, a esposa do Devair, de 37 anos, e a menina Leide das Neves, de 6 anos, que era sobrinha do Devair e da Gabriela, filha do Ivo. A Leide foi o símbolo mais doloroso daquela tragédia. A coisa que me impressiona muito, que eu nunca esqueço, é da mãe da Leide, a Lourdes. Tem uma foto da Leide, que é a foto mais conhecida, que ela com um bichinho, parece um brinquedinho assim, que é a única foto da Leide que tem. Todo mundo que vai contar desse acidente ilustra com essa mesma foto. E a mãe da Leide me disse assim, que quando fecharam a casa dela, né, falaram que ela tinha que sair da casa, que estava interditada, eles não deixaram ela pegar nada, absolutamente nada. Ela pegou escondido essa foto da Leide, porque ela não podia ficar sem nada. Na hora que eu cheguei lá, ela falou, titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. Essa voz é da Odete, tia da Leide, cunhada do Ivo, em entrevista à Globo. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava. A Odete também tem marcas do Césio até hoje, na mão e no pescoço. O Ivo, aí ele falou assim, vou fazer a Odete ficar bonita. É que somente o papel que ele trouxe, ele passou no meu pescoço. Passou, é isso que ficou na carne viva. A vida dessas famílias todas, elas foram transformadas por algo invisível. Então, assim, uma coisa que não me sai da cabeça são essas pessoas, a imagem delas, né? E aí tem um depoimento de uma mulher no livro de Chernobyl que ela fala assim, que ela acorda de manhã e olha assim, estava bonito o pomar dela, assim, muito bonito. A horta bonita, tomates, pepinos, e 2 cantos, assim, tinha uma coisa azul, completamente azul, muito bonito, era o Césio. Nossa. Lá eles não sabiam. E aí ela conta que de noite, de tardezinha, choveu, com a chuva, choveu muito forte, quando parou a chuva que eles chegaram lá, o azul tinha sumido, ou seja, a água tinha levado para a terra. E aí elas comeram essas frutas. É o caso da Leide aqui. Quer dizer, ela se encantou pelo azul, ela achou bonito, ela pegou o ovo, ela brincou com esse azul, ela era fosforescente, ela punha no escuro, entrava debaixo da cama com a mãozinha e apagava a luz do e apagava a luz para ver aquilo, né? Então, assim, era muito bonito. Da mesma forma em Chernobyl, era bonito, não tinha destruição. A imagem que a gente tem da coisa que faz mal é a coisa que destrói, né? O belo não. As mortes ainda tiveram uma dose extra de tristeza no enterro da Leide e da Gabriela, porque os moradores, naquele tumulto de desinformação, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, o que podia acontecer, ninguém queria que elas fossem enterradas ali. Por mais que o caixão fosse de chumbo, lacrado, mas muita gente tinha medo da contaminação na área ali, né? E a reação foi um espetáculo surreal. Olha, eu acho que esse foi um dos dias mais difíceis, mais tristes, assim, com certeza eu não me lembro de nada tão triste. Os corpos chegaram no aeroporto de Goiânia, só os caixões já é muito triste, assim, porque são caixões muito grandes, que são caixões de chumbo, né? Eles são muito pesados, então precisa de guindaste para tirá-los, né? Porque todo aquele processo que já é muito triste. E aí o cortejo foi do aeroporto até o cemitério. Deve dar aí, sei lá, uns 15 quilômetros, 10 quilômetros de distância. E no caminho, chegando no bairro onde fica o cemitério, já havia manifestação dos moradores. E tinha um vereador na época aqui em Goiânia, ele se chama José Nelto, ele era vereador representante da região, e esses políticos populistas que você fica ao lado do povo, né? E não mede as consequências. E o povo já tinha dito que não aceitaria que elas fossem enterradas lá, e aí, assim, uma imagem que não me sai da cabeça, já dentro do cemitério, a família dos mortos, né? A família da Gabriela, a família da Leide, a mãe da Leide chorando, todo mundo em volta ali, e os moradores, junto com esse vereador, pegando coisas de cimento, cruzes. Essa é uma imagem que ficou muito na minha cabeça.
Eles pegavam cruzes de cimento que estavam lá para colocar nos túmulos e jogando em direção ao caixão. A ambulância que trazia os caixões foi alvejada por pedras até atingir a área dos túmulos. Essa é a imagem mais triste, assim, não tinha como se não sentir aquilo, sabe? Você vê, as pessoas são solidárias do câncer, né? Essa é a piada que se faz, né? Então, assim, na morte, todo mundo é solidário, as pessoas, né, respeitam o corpo do morto, a dor da família, ali não. Tudo que estava nas casas teve que ser enterrado. E aquilo foi colocado em containers, né? Os containers foram levados lá para essa área de Abadia de Goiás. Abadia hoje é um município, mas na época era distrito de Goiânia ainda. E aí teve que fazer em segredo. O governo tinha que escolher uma área, mas não podia contar, porque ninguém queria aquele lixo. Claro. Ninguém queria. E aí eu me lembro que a imprensa foi convidada para ir na coletiva na prefeitura de Goiânia às 3 horas da tarde que o prefeito ia anunciar a área. Tinha um produtor da Rede Globo que estava aqui, ele conseguiu com uma fonte dele o nome do lugar. E aí nós chegamos lá na prefeitura, o prefeito falou, não vou falar para vocês, porque ele não queria que ninguém ficasse sabendo antes para não ter problema. Nós vamos todos juntos para o local onde vai ser o depósito. Aí saímos em comboio, a imprensa toda, com a polícia, o prefeito. Esse produtor da Rede Globo descobriu e chegou lá antes. Chegou lá antes e contou. Hora que o comboio chegou, já tinha uma manifestação lá. É estranho imaginar esse depósito imenso em Abadia, com mais de 13 toneladas de lixo atômico. Para você ter uma ideia do tamanho, são 1.200 caixas e 2.900 tambores com o material. Isso tudo foi colocado dentro de 14 grandes containers totalmente lacrados. É uma montanha artificial, revestida com uma parede de concreto e chumbo com 1 metro de espessura. Porque esse material radioativo demora quase 200 anos para ficar totalmente seguro para as pessoas e para o meio ambiente. A última lembrança, engraçado isso, que eu tenho de cobertura do acidente com o Césio, porque me marcou, já foi de 88. Eu me lembro que eu fui lá para o depósito de rejeitos radioativos em Abadia, fiz uma reportagem lá, andei no meio daqueles containers, né, onde estavam o lixo radioativo. E à tarde eu tinha uma consulta médica e à tarde eu fiquei sabendo que eu estava grávida. E aí nesse dia eu me lembro de ficar preocupada. E aí eu procurei a Quinem, que ela tinha montado um escritório lá na rua 57, ao lado da casa onde foi aberta a cápsula. E aí pela primeira vez eu fiz um exame de corpo inteiro desses para saber se você está contaminada. Porque como eu estava grávida, eu falei, nossa, será, né? Agora eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Assim, foi a última lembrança que eu tenho, mas isso já tinha passado 2 anos, né? Quase 2 anos praticamente do início do acidente. 9 anos depois do caso, 5 pessoas foram condenadas pela justiça. 3 médicos que eram responsáveis pela clínica desativada, o Carlos Bezerrio, o Orlando Teixeira e a Criseide Dourado, e o físico Flamarion Goulart, que era consultor da clínica. Esses 4 tiveram a sentença de 3 anos e 2 meses em regime aberto, mas no ano seguinte a pena foi convertida em serviços comunitários. O 5º condenado foi o dono do prédio, o Amaurilo Monteiro de Oliveira, que pegou 1 ano e 2 meses, mas depois conseguiu suspender a pena. Em 1998, as 5 penas foram extintas, e numa reportagem do Fantástico em 2017, quando o caso fez 30 anos, o repórter Álvaro Pereira Júnior entrevistou o físico Flamarion Goulart. Ele deu uma versão diferente do que se sabia. O senhor sabia que aquele equipamento estava largado lá? E se eu disser para você que não estava largado lá? Então, gostaria muito de saber como é que estava. Pois é, aquele equipamento na realidade não estava largado lá. Aquele equipamento, quando foi desmontado a clínica, aquele cabeçote foi lacrado e foi transferido para o Hospital Araújo Jorge, no bunker do acelerador que ia ser montado aqui. Só para eu entender, doutor Flamarion. Então o que o senhor está me dizendo por alguma razão esse equipamento foi trazido para um local protegido aqui do hospital. Exato. E acabou voltando para a clínica. Acabou voltando para a clínica. O senhor não sabe explicar por quê? Não sei.
físico diz que viu a cápsula de césio no Hospital Araújo Jorge. O doutor Bezerril sabia muito bem do risco daquele equipamento. E para o doutor Bezerril, esse equipamento estava aqui. E como é que o pessoal, os catadores, acharam o equipamento? Porque alguém pegou aqui e levou para lá. Quem? O físico não explica. Não sei quem e como levaram, mas que isso aconteceu, aconteceu. Como os outros envolvidos negaram essa informação ou não se pronunciaram, nada mudou de lá para cá. E além disso, o caso já estava prescrito desde 2005. Até hoje, o Odesson Alves Ferreira, o irmão do Devair, aquele que esfregou o pó na mão, lembra? Ele é presidente da Associação de Vítimas do Césio. O acidente com o Césio não pode cair no esquecimento. A sociedade precisa sempre estar lembrando disso, que é para evitar que outros aconteçam. Quem participou daquela cobertura também não esquece. E a Cileide Alves, que ajudou a gente a lembrar e a entender melhor todo esse caso, ela não só guarda lições daquela época, como espera que o país aprenda com aquilo e não repita esses erros. Olha, eu acho que essa cobertura me fez pensar em muitas questões. Primeiro, na responsabilidade que a gente tem com aquilo que divulga. Eu chegava no fim do dia, eu ficava muito preocupada de como que as pessoas iam receber aquilo, como é que as pessoas iam perceber aquilo. E segunda coisa que me fez pensar muito é a certeza da apuração. Acho que foi aí que eu aprendi que a apuração ela é fundamental. Porque a gente estava no meio, teoricamente, das pessoas mais preparadas para dar aquelas informações, que eram médicos, que eram físicos, nucleares, gente de toda parte, vinha gente do mundo todo para cá, eu todo dia cobria, físico da Inglaterra, físico da Alemanha, físico do Chernobyl, russos, mas assim, cada um tinha uma opinião. O que a gente tinha, na realidade, era mais opinião do que informação. Eu acho que foi ali que eu aprendi, ali na prática, né, o que é a responsabilidade que não é de você checar e saber como divulgar a informação. Porque muitas vezes você até checa, mas divulga de qualquer jeito, né? E a forma de divulgar é muito relevante, muito. Perfeito. Bom, Cileide, você deu uma aula, queria te agradecer demais assim, pelo papo, acho que foi muito esclarecedor. Obrigado demais por dividir essa experiência com a gente. De nada, tomara que eu esteja ajudando que essa história fique registrada. Eu acho que aconteceu, é uma coisa que que a humanidade não tem como impedir que aconteça, mas eu acho que já que aconteceu, a gente tem que aprender com isso. E me preocupa muito isso hoje, sabe? O que o Brasil aprendeu com esse acidente, o que a gente faz melhor, o que a gente faz por essas vítimas aqui. Eu percebi muito lendo esse livro que eu falei, As Vozes de Chernobyl, que as pessoas depois que passam, elas se sentem abandonadas e sós, porque o tempo passa, cada um vai cuidar das suas vidas e elas não têm como se dissociar disso e mudar a vida delas, elas ficam para sempre. A vida delas é muito incerta, porque você vai conversar com elas, todas elas têm uma reclamação de algum tipo de doença na família, depressão, algum tipo de câncer, cada um tem uma história de que morreu um parente de câncer. O setor público, as autoridades, a academia, a sociedade de um modo geral não soube como cuidar dessas pessoas, sabe, assim, eu acho que é o que é pior. Até hoje a gente vê, eventualmente tem uma contenção de custos e a gente descobre que falta remédio, que a Fundação Leide das Neves, que depois, eu acho que hoje mudou o nome, não me lembro mais, mas que não tem recursos, que a aposentadoria foi cortada, ainda tem trabalhadores reivindicando na justiça, né? Eu acho que a gente não aprendeu a cuidar das pessoas, é isso que me preocupa e quando eu conto essa história, eu espero que mais pessoas ouçam isso, que a gente aprenda a se preocupar com essas pessoas. Obrigado, Cileide, por dividir esses bastidores com a gente. E você que ouviu até aqui, se você achou o tema interessante e acha que mais gente pode gostar, indica o podcast para os seus amigos, jornalistas, estudantes ou quem gosta de histórias desse tipo. E procura mais sobre esse tema, tem muita coisa disponível. A matéria do Álvaro Pereira Júnior, por exemplo, dá para achar no Globoplay. Tem muita coisa no YouTube, documentários, vídeos, reportagens da TV Anhanguera, a gente ouviu trechos de algumas aqui. Dá para achar inclusive depoimentos de outros jornalistas que viveram aquela cobertura. Uma cobertura incomum, cheia de receios e cheia de dúvidas. No próximo episódio da série Memórias... A confusão é muito grande aqui.
E a gente vê que a imprensa toda está aqui na porta do ônibus. Os policiais levantam as armas para o alto. A cobertura do sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro em 12 de junho de 2000. E a nossa convidada é a jornalista Mariana Gross. Um tema que marcou a minha carreira, realmente. Ali eu entendi o que era ser repórter de fato. Já tinha, claro, feito outras reportagens, mas ali eu entendi o cerne da questão, sabe? Memórias é uma série especial do podcast Vida de Jornalista, publicado originalmente em 2019, com 8 episódios. Esses episódios estão sendo republicados agora, um por semana, com áudio remasterizado e as locuções regravadas com uma qualidade melhor, para ficar tudo mais bonito. Em janeiro de 2022 começa uma nova leva de episódios inéditos. Até lá, me conta o que você acha da série. O Vida tá no Twitter e no Instagram com a mesma @vida_jornalista. Eu sou o Rodrigo Alves e faço sozinho todas as etapas da produção: a pauta, a pesquisa, a entrevista, o roteiro, a locução, a edição, a sonorização, as artes, a divulgação. E o Vida não tem patrocínio, é um podcast mantido apenas pelos ouvintes. Então, se você quiser e puder apoiar, é muito importante. É só buscar o nome do podcast no Catarse, no PicPay ou na Aurelo. Lá você encontra os planos mensais a partir de R$5. Todos os assinantes recebem áudios de bastidores dos episódios e a partir do plano de R$10 você pode entrar no grupo de WhatsApp do Vida. Procura também os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, o Põe na Estante, a Rádio Escafandro, o Finitude, o Dissidentes, o Afluente e o Pauta Pública. Espalhe a série Memórias por aí e a gente se fala de novo na próxima semana. Um beijo, um abraço e até mais.